Com certeza você já ouviu falar sobre lúpus, mas você sabe o que significa essa doença, o que ela causa, como é a forma de tratamento? Então fica ligadinho no Viva Bem de hoje que a gente vai te explicar tudinho. E eu converso hoje com a Raquel Nogueira, ela é reumatologista, já é a segunda vez que ela participa aqui do nosso programa Viva Bem. Raquel, é um prazer estar aqui com você novamente, tudo bom? Tudo bom, prazer é o meu, estar aqui esclarecendo para a população mais um assunto. Bom, e a gente quer saber o que é lúpus. Bom, lúpus é uma doença do desarranjo do nosso sistema imunológico, onde há uma perda da autotolerância, e aí o paciente começa a produzir muito anticorpo, né? É como se fossem soldadinhos de defesa que não conseguem defender aquilo que vem de fora e começa a atacar o próprio organismo da gente. E essa produção desenfreada de autoanticorpos começa a fazer essa doença, que é o lúpus, e ele é chamado eritematoso sistêmico porque ele pode fazer um ataque à célula, pode fazer um ataque aos tecidos, aos órgãos, e aí comprometer de uma forma sistêmica o paciente. É uma doença inflamatória e autoimune. E quais são as principais características dela? Quais são os sintomas? Bom, daí o lúpus pode se apresentar de várias maneiras, então por isso que ele pode mimetizar aí, né? Ele pode fazer um diagnóstico parecido com diversas doenças, porque ele pode comprometer sua articulação e pele, ele pode comprometer órgãos mais nobres, como os rins, coração, pulmão. Então, por ser essa doença sistêmica, ele se apresenta de várias maneiras, então não é um diagnóstico tão fácil. Muitas das vezes a gente pensa em outras doenças até chegar no lúpus. Agora, ele tem uma preferência por mulheres, pelo sexo feminino, numa idade mais jovem, principalmente essa idade fértil, porque tem uma influência hormonal, né? Existem vários fatores aí que podem desencadear a doença, que são os fatores ambientais, alguns vírus, algumas infecções. O próprio sistema imunológico, ele pode ser despertado pela influência hormonal, que é essa do estrogênio, por isso que é mais prevalente nas mulheres, né? E aí ele pode se apresentar com dores articulares, com febre, sem ter uma origem determinada, alguma alteração da função renal, uma perda da função renal, e aí a gente tem que avaliar caso a caso. Não é um diagnóstico muito fácil, porque depende de cada paciente, da forma e agressividade como ele se apresenta no organismo. E uma vez identificado a doença, como é feito o tratamento? Bom, então da mesma forma que o diagnóstico ele tem várias formas de apresentação, o tratamento também vai para aquele tipo de apresentação. Se eu tenho um lúpus que tem uma manifestação mais articular, mais pele, aí a gente faz opção para alguns tipos de tratamento, que seria hidroxicloroquina, né, alguma corticoterapia, que são os corticoides. Eles são muito bem-vindos porque eles ajudam a esfriar rapidamente aquele processo inflamatório e a produção desenfreada de autoanticorpos, só que a gente não pode utilizá-lo também de uma maneira prolongada, porque a gente sabe que o corticoide ele pode ter a longo prazo outros tipos de problemas, né? Lembrando outra coisa, que o lúpus ele tem uma questão de fotossensibilidade, então é proibitivo para os pacientes que têm lúpus se expor ao sol. E para as doenças mais graves a gente tem aquelas drogas que são imunossupressores mesmo, que aí a gente tem diversos, ciclofosfamida, a gente tem azatioprina e vários imunossupressores dependendo do acometimento e da gravidade com o paciente, né? E a forma de prevenção, como é feita? Bom, por ser uma doença que tem uma característica genética também, geneticamente predisposta, então aqueles que já têm histórias familiares, que fiquem atentos, né, aos sintomas, a procurar precocemente um reumatologista para poder saber se tem ou não tem a doença. Então, não obrigatoriamente é hereditário, passa de pai para filho, mas tem uma história, às vezes, familiar. E ficar atento às manifestações clínicas, né, do articular, febre, perda de peso, lesões de pele, né, porque o lúpus se apresenta de várias maneiras. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, estou à disposição para qualquer esclarecimento. E a gente se encontra na próxima terça. Até lá!